Por mim, pode continuar. Vamos. Vocês chegaram a pegar até o final que eu falei aqui? Sim, né? Ou chegou a cortar antes? Caiu antes? Vocês chegaram a pegar essa parte do compasso que eu falei? Não. Eu acho que tu começou a falar de compasso, porque daí tu disse que ia fazer uma pausa e cortou. Mas deu para ver, deu para ouvir tudo. Tá, beleza, então tá. Vamos seguir o baile aqui. Outra coisa interessante, gente, de utilizar é... Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Uma coisa interessante de se utilizar é a curva francesa, tá? A curva francesa é isso aqui, ó. Tá? Por que o pessoal está desenhando aí na tela? Tá... Não atrapalha aí, meu. Tá louco, cara. Curva francesa, tá, gente? A curva francesa, para que ela serve? Ela é bem utilizada, a gente utiliza em paisagismo e tal, porque ela tem vários tipos de curva que a gente consegue usar para padronizar aí o sistema, tá? Os nossos desenhos. Se chama curva francesa, tá bom? Outra coisa legal também de utilizar são os gabaritos, né? Os gabaritos que servem, então, para a gente desenhar geralmente as plantas, tá? Para desenhar os vasos sanitários, pia, enfim. Ele já tem um desenho certinho para a gente usar e ficar sempre padronizadinho, tá? Beleza? Outros também aqui, ó, para desenhar mesa, para desenhar piano, enfim, tá? São gabaritos, beleza? Lapiseiras, então, já conhecem bem. Geralmente as mais usadas são 0,5 e 0,7. As canetas nanquim, gente, que eu falei para vocês, que dão um acabamento muito legal mesmo, tá? Que são essas aqui, ó. São canetas nanquim, ou canetas tinteira, que alguns chamam, né? Que 0,1, então, para detalhes mais finos, por exemplo, aquelas que vê um número da medida do tamanho do azulejo dentro do banheiro. Aí tu bota o númerozinho lá com a 0,1. Tá? Eu quero fazer a margem da minha planta baixa. Eu uso 0,5. Eu quero fazer o traçado da margem. Posso usar 0,8. Tá? Então, tu faz esse jogo aí para fazer. Só que sempre, como eu já disse, cuidado com a caneta nanquim, tá? Porque ela vaza e pode dar bastante problema aí para vocês, tá bom? Tranquilo? Outros materiais aí que ajuda bastante, tá? É uma flanela. Por que a flanela, gente? Você parece que não, mas isso acontece muito na sala de aula. Que os alunos, às vezes, tem os alunos que não têm muita prática, né? E aí eles têm que apagar muito. E o que acontece quando tá com a régua e o lápis? A régua vai sujando por causa do lápis. O que tu faz daí? Tu tem que ir limpando a régua com o tempo. Porque se a régua estiver suja com o grafite do lápis e tu passar com força em cima da folha, ela vai borrar a tua folha, né? Vai manchar, tu tem que apagar, e às vezes não apaga bem com a borracha. Então, faz o quê? Eu levo um álcool, né? Álcool normal, né? Álcool líquido, e a flanelinha. Então, serve para limpar a régua, tá? Escova. Para que serve escova, gente? Para limpar a mesa também. Porque tu começa a apagar e começa a dar aquelas borras da borracha. Então, tu começa aquilo e começa a esfregar em cima, isso dá um monte de sujeira em cima da mesa, tá? Então, ajuda bastante a tirar e tal. A fita, qualquer tipo de fita para prender os cantinhos, tá? A borracha, vários tipos de borracha. Tem um lápis, não sei se vocês conhecem, o lápis borracha, gente, é bem legal mesmo, para apagar, às vezes, uns detalhezinhos que tu quer apagar e com a borracha grande não funciona, tá? Lápis borracha. Lógico que você não precisa comprar nada disso, né? Ainda mais que nós não vamos ter prática em aula, então bem tranquilo, tá? No final de semana, eu meio que exijo a galera comprar a caneta nanquim, tá? 2 tamanhos, 0,1 e 0,5. Porque eles têm que entregar o desenho, com padrão, né? Porque eles, enfim, é a disciplina dele, nós é só reforço, tá? E grafites também, então, para reposição, beleza? Galera, graus de dureza dos grafites, eu já falei para vocês, tá? Vocês, de preferência, quando forem usar, usem essa linha aqui, do H, tá? Que são duros ou médios, o HB ou H, tá? Muito macios, quais são os problemas dos macios? Que dá muito grafite, solta muito grafite, então vai sujar o desenho de vocês. Beleza?
Vamos entrar um pouquinho em outros assuntos agora. Já falamos aí dos materiais e tudo. Beleza, né? Não tem dúvida, não tem nada, foi só uma introdução, na verdade. Agora nós vamos falar de verdade dos desenhos, tá? Vamos finalmente, então, começar a falar de desenho técnico, que talvez seja uma coisa que vocês não viram tanto quanto vocês já viram todas as coisas que eu falei até agora. Tá bom? Vamos começar a falar sobre uma coisa chamada projeção ortogonal. O que é projeção ortogonal? Tá? É tu desenhar exatamente como tu tá vendo. Né? É tu transformar o objeto, o prédio, ou o que tu quer transformar na forma 3D, né? Que é a forma visível, em forma plana, do que é no desenho. Isso se chama projeção ortogonal. Então, vai fazer o quê? Tu vai projetar a tua figura, a tua peça, o teu galpão, o que tu quer, para o desenho. Se chama projeção ortogonal. Tá? Para que tu faz isso? É para representar os detalhes, geralmente. Tá? Então, eu tenho uma peça de motor lá. Eu quero pegar e desenhar ela. Eu quero desenhar os detalhes que tem dentro dela. Então, eu vou projetar aquela peça no teu papel. Tá? Primeiro tipo de projeção ortogonal são as perspectivas, que é um plano só. Ela só tem um plano, tá? E é a forma mais fácil de tu perceber e tu fazer os objetos. E é geralmente o que nós vamos trabalhar, tá? Por isso que eu não vou perder muito tempo com as outros tipos de projeção, porque a que a gente vai mais trabalha é essa. Então, dificilmente tu vai desenhar o galpão inteiro. Tu vai desenhar a parte de cima do galpão, a parte de baixo do galpão, a parte de lado do galpão, a parte de frente, uma por vez, tá? E não tudo junto, porque é mais difícil, tá? Eu vou mostrar que eu fiz um desenho, na sequência eu fiz um desenho onde eu fiz a projeção em perspectiva, que é mostrar sempre os dois lados de um galpão, tá? Mas é mais difícil de fazer, mas, enfim, é um troço interessante, tá? Olha só, gente, como é que seria, ó, vistas ortogonais, tá? O que tu faz com as vistas ortogonais? Tu vai pegar, imaginem que tu vai pegar um galpão, tá? E tu vai colocar ele num retângulo, dentro de um cubo, tá? Então, olhando de cima, vai ser como se fosse a imagem olhando de cima do cubo. Olhando de lado, vai ser a parte de lado do cubo, e assim vai, tá? É nada mais do que isso. Então, é como se fosse fazer um cubo e separar eles. Então, tu faz um cubo e abre depois eles e ele fica assim. Cada um dos lados, a parte de cima. Então, olhando de cima, tu olha o interior, né? A parte de cima do galpão, a parte de baixo, a parte da frente, a parte do lado, e assim vai. Tá? Isso a gente vai ter que fazer. Para quê? Para poder representar o nosso galpão quando... eu quero mostrar como é que vai ficar os bebedouros dentro do meu galpão, ou os comedouros, né? Então, tu vai pegar e vai colocar ali, vai desenhar só a parte lateral do galpão. E não vai desenhar todo o galpão para mostrar os comedouros, né? Beleza? Como é que se faz isso na prática, no desenho, tá? Quando tu quer botar as projeções ao longo de todos eles, tu desenha ou as 6 vistas ou as 3, tá? As 6 vistas é essa daqui, ó. Que a gente diz, a vista de lado, de frente, de cima, são as 6 vistas. Mas geralmente a gente desenha só as 3, que é olhando de lado, de cima e olhando do outro lado. Então ela fica assim, isso aqui é uma peça, tá? Como é que isso é na prática? Essa aqui, deixa eu ver se aparece, tá? Como é que funciona? Essa peça é a mesma peça que tá ali, ó. Tá vendo? Uma pecinha de madeira, tá? É a mesma peça. Então, aqui, ó, eu vou desenhar como eu tô vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que só estão enxergando isso aqui? Vocês nem sabem, se eu não fosse dizer para vocês, vocês não sabem que isso aqui é um cubo, né? Não dá para saber. Vocês estão vendo isso aqui, né? Nada mais. E é assim que vocês vão desenhar lá, tá? E depois a parte de baixo aqui, ó, o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar essa parte de cima. O que vocês estão enxergando aqui na parte de cima? Só essa parte e essa daqui. Estão vendo? É exatamente o que está aparecendo aqui. Tá vendo? Agora eu vou voltar para essa peça aqui, né? E vou mostrar essa parte aqui. Qual que é essa parte aqui? É essa parte aqui. Tá vendo o que vocês estão enxergando? Só estão enxergando isso aqui, que é o fundo, e essa daqui. Tá vendo? Bem simples, né? Só que o que vocês vão fazer para fazer as medidas bem certinhas, para não ficar torto?
vocês simplesmente vão pegar e vão puxar a medida para baixo, ó, tá vendo? Para vocês não precisar ficar medindo. Então, só pega a régua daqui e puxa para cá. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui, ó, vai ficar exatamente como aqui. Ou como... aliás, quando fizer assim, vai ficar exatamente como tá assim, ó. Por quê? Eu simplesmente vou puxar. Tá vendo? Ó? A medida vai ficar igual. Então, façam isso. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que fazer no desenho. Tá? Tranquilo? Só que, claro, né, na prática, eu não faço esse aqui bonitinho, né? Como é que eu faço na prática? Eu dou um exercício com o cubo cortado, assim, ó. Então, ele tá inteiro, como se fosse o cubo inteiro. Aí, tirando uma parte, ele vai ficar... Tá vendo que ele vai ficar diferente, ó? Não vai ficar simples assim, ele vai ficar com os cortes, tá? E esse aqui é o exercício que vocês fariam na aula prática, né? Vocês não vão fazer, porque não é o intuito, tá? Então, tirando um, tirando os dois, tirando cada lado, ele em pé, ele deitado, vocês fariam isso. Mas não vão fazer, né? Porque também vocês já têm bastante prática aí com desenho, tá? Tá, beleza, eu mostrei, tu tá rindo, Ana, por causa não tem prática em desenho? Tem sim, vocês têm um monte de prática aí, né? Fizeram um monte de trabalhinho de arte, pintaram um monte, então vocês têm. Tá, gente? E beleza, só que o que é isso segundo a ABNT? Tá, professor? Tá, eu vou desenhar um cubo? Para que eu vou desenhar um cubo? Para que utilidade tem isso? Isso aí eu vou ficar tomando guaraná embaixo de uma árvore, que eu ganho mais do que desenhar um cubo. Na verdade, gente, se vocês conseguirem entender a lógica de desenhar um cubo com os cortes, vocês vão entender a mesma lógica que é desenhar uma casa ou um galpão. Por quê? Vai ser a mesma coisa, lógico, só que não vai pegar a casa na mão e vai girar, né? Porque é meio grande, né? Mas é a mesma coisa. Então, tu vai fazer o quê? O que é essas vistas segundo a ABNT? Olhando, então, de frente aqui. Então, estou olhando o cubo de frente, olhando o cubo de um lado, olhando o cubo de um lado aqui, olhando o cubo de outro, olhando o cubo de cima, olhando o cubo embaixo. O que vocês fariam, pessoal, se fosse desenhar esse cubo de baixo? Simplesmente eu desenhar no desenho lá um quadrado. Porque é o que tem, não tem mais nada, é uma face lisa. Tá? Ah, você vai desenhar aqui, esse cubo aqui, em cima. Simplesmente desenha um quadrado com um corte no meio e um tracinho aqui. E deu. A casa, lógico, que não é tão simples, tá? Então, a vista de cima, a vista de baixo, enfim. Tá? Depois a gente vai começar a chamar isso de outros nomes, tá? Que é vista superior ou planta baixa, planta alta, enfim. A gente vai ver, tá? Mas, enfim, vista frontal, vista lateral direita, lateral esquerda, inferior, superior e posterior, tá? Olha só, gente. Então, o que a gente fez com essa casa aqui? Ó? A gente pegou e tem uma casa assim. Por que a gente não desenha assim? Primeira coisa, porque é mais difícil desenhar assim, tá? Isso aqui é o desenho em perspectiva, que eu falei para vocês, tá? Esse desenho aqui, dá para fazer, não é tão difícil assim, mas é mais difícil. Como é que tu faz esse desenho? Tu simplesmente pega e bota um ponto aqui e vai puxando a régua, né? Você já deve ter feito, né? Na aula de artes. Vai puxando a régua. Só que isso é mais difícil de tu mostrar os detalhes que tu quer. Então, é muito mais fácil tu desenhar reto e daí mostrar os detalhes, tá? Por isso que a gente faz isso. Olha o que a gente fez com aquela casa ali, ó. A gente pegou, mostrou a face frontal, a face superior, a face inferior, a face lateral e a outra lateral e os fundos. Tá vendo? Entenderam? Bem tranquilo. E é isso que a gente vai fazer na prática. A gente vai fazer os desenhos virarem isso aqui. Ficar mais fácil. Uma peça, ó, esse aqui é o exemplo de uma peça. Ó. É uma peça assim, e a gente pega e abre ela, então, para mostrar como é que é. Cada desenho vai ficar assim. Se é, no caso de uma peça, você pode colocar os mesmos desenhos numa folha só. Se geralmente é construção, não. Bota cada desenho numa folha. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Não? Perspectiva, tá? O que significa perspectiva, tá? E no latim, perspectum, né? Parece coisa do Harry Potter. Que quer dizer o quê? Tu consegue ver através. Tu consegue enxergar uma perspectiva, tu consegue olhar o teu desenho de maneira mais aberta, mais ampla, tá? Não é só olhar, não é só tu fazer à frente, tu olhar em perspectiva, tá? Por que é interessante? Por que a gente não faz muito, mas por que é interessante? Por que é interessante, às vezes, os arquitetos? Por que os arquitetos, eles simplesmente não pegam uma casa e dão assim, assim vai ser tua casa. Aí tu chega lá e mostra, nossa, minha casa vai ser reta, assim, vai ser estranho. Não. Eles desenham a casa, tipo, em 3D.
em perspectiva, porque a pessoa que vai contratar vai ver, olha que legal a nossa casa, e vai ter mais ideia de profundidade, né? Se tu tem só um plano, tu não consegue ter ideia de quanto é para os fundos ou coisa assim, né? Tu não tem uma ideia. Então, a perspectiva serve para isso. Não é tanto para te executar a obra, mas sim para te ter uma ideia como é que vai ficar, tá? Ela tem uma sensação mais de distância. Então, se tu faz um desenho em perspectiva, tu sabe que tem a lateral e a frente, e sabe qual a diferença entre uma e outra, né? Assim, em termos de dimensão, tá? Ela dá uma ideia mais de espaço, que tu não tem na outra, tá? Rapidinho, então, existe alguns tipos de perspectivas, né? Existe a perspectiva cavaleira, a isométrica, a dimétrica e a militar, tá? A cavaleira, como é que funciona a cavaleira, gente? Todas as tuas medidas verticais e horizontais, elas estão no eixo. Então, tu faz simplesmente uma medida vertical e horizontal e as outras, então, tu varia dentro dela, tá? Então, fica assim, ó. Isso aqui é um cubo, é esse mesmo cubo aqui, só que cortado de maneira diferente, né? Em forma de U, né? Desenhado em perspectiva cavaleira. Então, tu forma sempre um ângulo reto e um ângulo aqui que tu quer, qualquer um. Tá? Então, são dois ângulos retos e um ângulo torto. Tá? Lembrando sempre que o desenho é em 3D, então ele tem que ter 3 dimensões. Tá? Então, uma dimensão aqui, uma dimensão horizontal e uma profundidade. Tá? Beleza? Ó, a cavaleira também é a mesma coisa, uma peça mais complicada um pouco. Ó. Isso aqui é um desenho normal, isso aqui é um desenho em perspectiva. Tá? Mesma coisa, ó, 3 dimensões fixas, ó, tá vendo? Essas aqui, perdão, 2 dimensões fixas, essa aqui é fixa, tá vendo? Ó? E a outra aqui, então, ela é em ângulo de 45, tá? Beleza? Ó, o ângulo que tu quer usar, tu que vai saber, né? Tanto faz o ângulo de 30, 60, 45. Geralmente o pessoal usa 30, 40, 65, por quê? Por quê, pessoal? Por que você acha que o pessoal desenha mais no ângulo de 30, 45 ou 60? É mais fácil de identificar. Isso, exatamente. E qual ferramenta a gente usa para fazer ângulo, principalmente? Esquadro. Esquadro. E a gente já tem esquadros com ângulo prontinho de 30, 45 e 60. Então, para que nós vamos se complicar a vida, né? Vamos usar certinho. Já pensou se tu tem que fazer um aí com um compasso toda vez? Bah, daí te quebra, né? Ou com transferidor, pior ainda. Né? Então, isso aí, tá, gente? A perspectiva isométrica. Isométrica, iso igual. Quer dizer o quê? Os dois lados são inclinados iguais. Então, um eixo é paralelo, né? Que é um aqui. E os outros dois, sempre 3 dimensões, são em ângulo. Tá? Então, perspectiva isométrica. Ó, esse aqui é um cubo desenhado em perspectiva isométrica. Tá? Vocês têm muita sorte de não ter desenho comigo na aula, né? Porque senão eu ia mandar vocês fazer todo esse desenho. Coisa mais linda. Trimassa, quebrar a cabeça. Tá? Olha só, então, gente, a diferença da isométrica para cavaleira, né? Obviamente, a cavaleira é bem mais fácil, tá? Mas a isométrica, às vezes, fica mais interessante, fica mais bonita aos olhos, tá? Beleza? Olha que show, gente! Agora, botando mais para a prática, tá? Como é que funciona a questão daquilo que a gente viu, que é a questão de perspectivas, mostrando na prática. Como é que funciona, tá? Eu não falei daquela militar e outra porque elas não são usadas, tá, gente? Elas são mais retas, tá? Olha como é que funciona. Para fazer um ponto, para fazer essas perspectivas, geralmente tu usa um ponto de fuga, que eu falei lá. Tu coloca um ponto, tá? E quando tu quer fazer, por exemplo, a isométrica, tu coloca assim, ó. Esse aqui é a isométrica, isso. A cavaleira, perdão, que tem os dois retos, é a cavaleira. Então, ó, tu coloca um ponto e todos os ângulos convergem para um só, tá vendo? Ó? E faz um cubo. Não é difícil, gente. Ou quando tem uma isométrica, tu bota 2 pontos de fuga. Olha como é que fica, ó. Trimassa, né? Fica o desenho bem legal. Bem mais bonito do que tu olhar ele só de frente, tá? Olha aqui uma outra isométrica, ó, com 3 pontos de fuga, ó. Cara, isso aqui é quando tu tá bem evoluído em termos de desenho, né? Mas fica bem legal, né, gente? Trimassa. Ponto de fuga, galera. Quando visto um ponto no... Quando visto, ó, tu quer fazer uma paisagem utilizando um ponto de fuga. Olha que interessante, ó. Tu coloca um ponto e faz a linha, ó. Depois, tudo o resto, tu vai seguir esse ponto. Tá vendo que a estrada, ó, seguiu o ponto. Tudo seguiu o ponto. Reparem que o telhado aqui, ó, tá vendo essa linha? Seguiu tudo ponto. As janelas,
Estão tudo seguindo o ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? O prédio, a linha da janela foi seguindo o ponto. O que que te dá a impressão? De profundidade. Tu só consegue ter noção de profundidade, gente, quando tu faz esse tipo de trabalho, tá? Lembrando que, uma coisa que não dá para esquecer aqui, sempre uma das posições fica fixa, ou duas, tá? Então, olha aqui a árvore, ó, gente. Tá vendo que a árvore ela não segue linha nenhuma? Ela sempre fica paralela. Tá vendo que o tiozinho aqui, ó, ficou reto? Então, sempre a vertical não muda, em todas elas. A vertical é sempre linha reta. Tá vendo os prédios aqui, ó? Sempre linha reta. E o resto, então, pode ser em ângulos que tu quer usar. Beleza? Olha que tri, gente, desenhar uma sala, olha só, com um ponto de fuga, ó. Tá vendo? Ó? Todos os móveis foram direcionados, e as janelas, para o ponto de fuga. Tá? E só não, quais não foram direcionados para o ponto de fuga? As linhas horizontais. Olha aqui o abajur, ó, na horizontal. Olha aqui a janela na horizontal, tá vendo? Ó? Show? Isso aqui a gente ia praticar bastante e vocês iam ver que é bem fácil de trabalhar. Bem legal. Né? Mas, vocês já fizeram isso em artes, né? Quem já fez isso em artes, trabalho de artes? Já, né? Show. Beleza. A gente teve que fazer também com o Michael ano passado. É? Na verdade, foi a Ótimo. única coisa que a gente fez com ele. Tá bom, beleza, então tá. Desculpa, gente, que eu tô sendo repetitivo, mas eu realmente eu não sei o que foi dado, né? Então eu tenho que dar uma revisada em tudo, tá? Se eu ficar muito repetitivo, vocês falam, professor, toca o baile que a gente já sabe, tá? Me fala. Não, mas é que só era necessário repetir, porque tu tá explicando bem melhor do que... Né? Tá, beleza. Se eu estiver sendo mais chato do que o normal, eu me esforço para ser chato, sabe? Então, às vezes, eu sou um pouco mais do que eu me esforço bastante, tá? Tá. Beleza, bom. gente. Olha só, esse aqui é um outro usado na cavalheira. Lembra? Ó, as duas linhas, ao invés de ser como essa daqui, ó, as duas linhas, as verticais e as duas dimensões tortas e uma reta, aqui é uma reta e as duas retas e uma torta. Então, só tem uma torta aqui. Então, essa aqui está reta, as horizontais estão retas e as verticais estão retas. E as outras de profundidade são tortas. Então, tu faz um ponto de fuga aqui, sempre as linhas horizontais e as retas são fixas e as outras, então, são para trás. Essa, gente, é a que eu mais uso, tá? É a que eu mais uso quando vou desenhar algum projeto aí de construção ou de irrigação até. Geralmente, irrigação a gente não usa isso, né? Mas só para desenhar a caixa d'água e tal. Beleza? Olha, isso aqui é com 2 já. Olha que legal esse quarto, gente. Com 2 pontos de fuga, ó. Tri massa, né? Bem tri louco. Olha esse galpão. Olha como é legal de desenhar o galpão. Lógico que aqui fica mais difícil de tu desenhar, por exemplo, tu desenhou tudo, tá? Aí tu quer desenhar em escala essa dimensão daqui até aqui e mostrar as medidas da janela, a medida do vidro. Isso é bem ruim, gente, de tu fazer nesse tipo de desenho, tá? Então, o que é legal? Vou mostrar para vocês um projeto que eu fiz ali. É desenhar esse galpão, e depois, então, ir destrinchando ele. Então, o produtor vai chegar assim, que tri que vai ficar o galpão, cara, tri massa. Daí, depois, então, tu mostra como é que vai ser construído, tá? Beleza? Show? Até o galo ali em cima fica legal, viu? O cara desenhou. Outro 2 pontos de fuga, tá? Lembrando, ó, as verticais sempre retas, ó. Então, e as outras todas tortas, tá? Bom, chega de dar exemplo. Beleza? Daqui a pouquinho, gente, eu vou mostrar não sei se hoje ainda, mas eu vou mostrar um projeto daí para vocês verem bem como é que é isso, para vocês... é assim, legal, tá. Gente, uma coisa importante, que talvez vocês estão vendo que eu estou falando das regrinhas da ABNT de maneira menos chata do que geralmente é, porque regra geralmente é um troço chato, né? Mas eu estou falando das regras, tudo que eu falei até agora são regras, tá? Da ABNT. Só que eu estou falando de uma maneira mais descontraída. Mas tudo que eu falei, vocês acham nas regras da ABNT com um númerozinho aqui, tá? Que eu estou sempre indicando lá e tem no polígrafo também. Beleza? Beleza? O que essa norma aqui diz é sobre as cotas. O que é cota? O que é, por exemplo, cota para entrar na universidade? O que significa isso? O que é uma cota quando fazer vestibular, por exemplo, para entrar na universidade? O que é isso? O que significa isso? Quem pode me dizer assim, o que é? Por que é feito isso? Por que a gente chama de cota? É um número, tipo, é tantos alunos que podem entrar, aí eles são avaliados de acordo com o valor da prova, normalmente. Isso. Seria quase uma parcela. Isso, uma parcela. Isso aí.
Na verdade, por que existe cota para deficiente, para negro, para enfim? Por que eles fazem isso? Na verdade, não é para ser, mas é. O que é cotar? É colocar número, que nem vocês falaram. É diferenciar as pessoas, né? A cota é isso. O que é cota? Tu quer dizer que eu vou dar uma cota para o negro, por exemplo, né? Eu vou dizer que o negro ele tem uma cota, ele tem uma parcela para entrar ali dentro. Eu tenho uma cota para estudante de escola pública, que nem eu, né? Eu estudei escola pública e entrei na Universidade Federal com cota de estudante de escola pública. E assim vai indo. O que é fazer isso? É tu dar medidas. Tenho cotas para estudante de escola pública. Eu vou dar um certo volume, um certo número para aqueles estudantes que estudam em escola pública. E a mesma coisa isso no desenho. O que é cotar? É dar valor àquele desenho, ou aquelas medidas. Tá? É só isso. Então, o que é cotar? É tu pegar e colocar um valor de cota. Como é que isso é feito, gente? Tá? É feito afastando, fazendo uma linha perpendicular ao que tu quer medir. Então, tu pega e faz uma marquinha daqui até aqui, né? Puxando, geralmente, paralelo ao que tu quer dimensionar, ao que tu quer dar cota, ao que tu quer dar valor, né? E tu faz uma linha de cota. A linha de cota é isso. É uma linha que vai dizer quanto que é daqui até aqui. Por que a gente faz isso, gente? Por que a gente faz isso, será? Por que a gente coloca valores no desenho? Para delimitar? Isso, para delimitar. E por quê? Às vezes, a nossa escala não está tão legal, né? Principalmente dos alunos ainda. Então, ele vai pegar e medir aqui, ó. Vou medir aqui com a régua e eu vou botar lá para o campo. Ele fez a medida... Claro, ele seguiu a escala, mas tu não fez a escala certa. Teu desenho não está na escala certa. O que vai acontecer? Vai dar problema. Sim? Por isso que é mais fácil usar softwares, né? Aplicativos de desenho técnico hoje em dia, porque aí tu coloca o número exato. Isso, exatamente. Mas mesmo Qual é assim... a margem de erro, tipo em desenhos manuais, assim, mais ou menos? Na verdade, não se tem muito erro, por quê? Porque tu bota a cota, né? Então, o cara que vai fazer, ele dificilmente vai medir, só se tem alguma medida que não tem cota, né? Então, por exemplo, o galpão tem 100 metros, tu vai botar a cota de 100 metros, ele não vai medir no teu desenho se tem, não. Ele vai fazer o que vai estar escrito, entendeu? Por isso que os erros são menores, beleza? Mas, sim, eu não sei te dizer qual que é a margem, mas ela existe e... O que às vezes dá bastante erro é quando tu faz o teu trabalho digital e tu imprime ele numa dimensão estranha. E daí ele vai dar errado, entendeu? Então, às vezes, o erro é menor no físico do que no próprio digital, né? Por causa de problema de impressão. Beleza? Tá, beleza. Então, existe a linha de cota e a linha auxiliar que delimita, então, de onde até onde vai. E essa linha de cota, gente, é fácil, só puxar do desenho, tá? Beleza? Como que a gente faz a linha de cota? É simples, gente, bem fácil. Tu pega ali de onde tu quer e puxa 7 milímetros ou 0,5 centímetros, tá? Daqui até aqui e faz a traçada, tá? Mais ou menos, tá, gente? Então, botou a régua ali, deu mais ou menos aí 7 milímetros, né? Beleza. Pega, só marca com pontinho e depois puxa a régua, tá? Bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Uma coisa importante é essa linha aqui, ó, auxiliar, ela não pode ser que nem tá mostrando aqui, tá? Aqui foi só para efeitos de demonstração, tá? Mas ela deve ficar no máximo 3 milímetros aqui. Então, ela não deve passar muito, ficar aqui. O ideal é simplesmente fazer só um pontinho, no máximo 3 milímetros aqui, tá? Não fazer tão comprida como está mostrando aqui. Então, no máximo 3 milímetros. Beleza? Tá? Importante, tá? Não duplicar. Cuidem um pouco para isso, tá? Se tem uma cota de um lado, não precisa fazer a cota do outro lado também. Porque se o galpão ele é quadrado, por exemplo, ou se ele é retangular, tu não precisa botar dos dois lados do galpão uma cota. Não, só coloca de um lado e beleza. Tá? Ou, por exemplo, vou botar do lado de dentro do galpão e depois para o lado de dentro do desenho do galpão também uma linha de cota. Não, gente.
vai ficar muito poluído. Então, linha de cota, para uma parede, por exemplo, a um lado, tu só coloca uma vez, em um desenho. Porque o cara que vai construir, ele vai olhar lá, opa, já sei, eu sei que é 100, eu já tenho essa informação. Não precisa repetir a informação todas as vezes, tá? Porque senão vai ficar muito poluído, tá? Outra coisa importante é não cruzar. Por exemplo, aqui, ó, eu cruzar a linha de cota, tá? Então, eu não vou pegar e vou colocar uma linha de cota atravessada aqui no meio. Nunca, tá? O que eu vou fazer com essa linha atravessada aqui no meio? Eu vou pegar e vou colocar ela para fora. Eu vou colocar essa linha aqui fora atravessada. Coloca ela atravessada aqui, sei lá por quê, qualquer motivo. Tem um troço atravessado no meio lá, um cano de ração, coisa assim, aqui no meio, tá? Então, eu vou coloco aqui do lado e puxo um pouquinho aqui. Então, ele vai ver no desenho que é a linha de cota, mas nunca atravessar ela, tá? Para não dar confusão. Beleza? Olha aqui, gente, olha aqui as linhas de cotas, ó. Tá vendo? Olha como é que funciona. Coloca aqui. Ah, professor, eu preciso colocar a linha de cota aqui, ó. Por que eu não preciso colocar uma linha de cota aqui no comprido? Por que não? Por que não, gente? Por que eu não boto uma linha de cota aqui? Por que eu não preciso colocar? Hã? Porque Gente, tem o mesmo comprimento embaixo. isso, exatamente. Já está dando comprimento aqui embaixo, tá? Aí não precisa. Ou já está dando nesse desenho aqui. Neste caso é aqui, tá? Porque se fosse aqui, ó, teria que ter até aqui uma outra medida, entendeu? Para fazer. Só que onde é que está essa medida aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a mesma peça, só que olhando de ângulos diferentes, tá? Olha aqui, ó. Ela tá aqui. Então, eu sei que é aqui. Então, eu não preciso colocar aqui de novo. Beleza? Ah, aqui eu tenho que colocar, ó, porque são partes separadas. Beleza? Tranquilo? E outra coisa importante, gente. Sempre a linha maior, sempre do lado de fora, como está mostrando aqui. Tá? Então, a linha de cota maior, a mais comprida, sempre do lado de fora. Nunca coloque a linha de cota aqui, a mais comprida, e a quebradinha aqui. Sempre assim, ao contrário. Isso é padrão, tá, gente? Vai mudar um pouco, tá? Não muito, mas muda, tá? Outra coisa, gente, linha de cota auxiliar. Para que serve isso? Quando elas não estão retas. Olha que ruim seria se tu colocasse a linha de cota aqui, ó, no meio. Ficaria estranho, né? Ela quase não ia aparecer. O que tu faz, então? Tu pode inclinar um pouquinho para o lado, ó. Tu não precisa botar exatamente reto, entendeu? Tu pode puxar um pouquinho para o lado, como está mostrando aqui, tá? Isso é pouco usado, mas se vocês precisarem um dia, tá? Ó, beleza? Então, quando tem o mesmo segmento, ela não é interrompida, beleza? 50 metros, show de bola, tá? Pontinhas, como é que pode ser utilizado? Sempre, isso aqui, gente, isso aqui é muito importante para quê? Para saber onde começa e onde termina, tá? Então, sempre faz uma flechinha, não precisa ser muito grande, mas sempre faz uma flechinha ou um traçado, para saber que aquela reta termina aqui. Ah, professor, é óbvio que termina quando bate ali. Nem sempre, gente, porque às vezes eu tenho um desenho muito grande, às vezes muitas réguas e muitas cotagens, então não dá problema. Então, bota a flechinha ali para indicar que ali terminou a tua medida. Ou começou, né? Depende, tem que botar uma de cada lado, tá? Pode ser feito assim ou assim, tá? Como vocês acharem melhor. Ó, aqui tem exemplos, né? Aqui, então, as flechinhas e aqui assim, ó. Tá? Olha aqui, ó. Então, a menor parte aqui e a de comprido nem tem aqui, né? Porque tem desse lado, tá vendo? Ó, as duas menores aqui e a de comprido fora. A mesma coisa aqui, a maior aqui e a pequenininha dentro, tá? Por que não tem desse lado aqui? De novo, aqui a cota. Porque já tem desse lado, né? Então, não repete cota. Não repete igual. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá? São só exemplos, tá, gente? Ah, e dá para fazer com um pontinho também, ó. Tá? Mas tem que botar o pontinho para saber que ali terminou. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos parar a aula, porque hoje a aula foi bem comprida também. Vamos parar, que a gente, então, agora é um assunto que a gente vai entrar, vai demorar um pouco. Então, a gente continua amanhã, tá bom? Beleza, gente? Pode ser? Pode ser, senhor. Senhor, Beleza. amanhã eu não vou conseguir entrar logo, tá? Eu vou entrar um pouco depois. Não tem problema. Porque eu vou estar com a live da Coibomba. Ô, senhor, eu também vou entrar um pouco atrasado amanhã de novo.
Tá, não tem problema. O importante é que a gente grave a aula e fica ali, depois vocês deem uma revisada, tá bom? Sem problema nenhum. Como é que Tranquilo. tá legal assim ou tá muito Tá muito show. conteúdo? Tá, Show? tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Na verdade, agora que vai começar a ficar legal, né? Vai começar a gente vai falar mais coisas assim que nós vamos usar de verdade, tá? Então, a aula de amanhã acho que vai ser um pouquinho mais interessante. Tá bom, gente? Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Não. Então tá. Então amanhã a gente se fala às 6 horas de novo, às 18 horas. Beleza? Beleza. Tchau, senhor. Até amanhã. Então tá. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Professor. Valeu. Tchau, senhor. Valeu, Tchau, tchau. Denis. Valeu, senhor. Heitor.